A cidade de São Salvador da Bahia, em meados do século XVIII, era um organismo vivo que respirava opulência e miséria com o mesmo fôlego. Sob a luz amarelada e trêmula dos lampiões de azeite de baleia, a sociedade se dividia em camadas intransponíveis. No topo, nos salões de baile iluminados por candelabros de cristal, vivia Dom Augusto de Alcântara. Ele era o filho mais novo de uma das famílias mais poderosas do Recôncavo, um clã que fizera fortuna com cana-de-açúcar e influência política. Augusto, contudo, não tinha o temperamento para o chicote ou para a administração de engenhos. Ele era uma criatura da corte, um homem de letras, sedas e segredos. Conhecido nos círculos sociais como o Fidalgo, Augusto era a antítese de seu irmão mais velho. Enquanto ele vestia coletes de brocado francês, ajustava sua cartola de feltro impecável e caminhava com uma leveza quase dançante, apoiado em sua bengala de ébano com punho de ouro maciço, seu irmão, Coronel Bento, era a personificação da força bruta. Bento cheirava a pólvora, suor de cavalo e tabaco forte. Resolvia disputas territoriais com a ponta da espada ou com o cano de uma garrucha. Para Bento, o mundo era um prego e ele era o martelo. Para Augusto, o mundo era um tabuleiro de xadrez e ele era o jogador que movia as peças sem nunca sujar as mãos. A tensão entre os dois irmãos, que sempre fora uma correnteza subterrânea de desprezo mútuo, transformou-se em um maremoto visível com a chegada de Cecília. Filha de um desembargador recém-chegado de Lisboa, Cecília possuía uma beleza que paralisava salões e uma inteligência que assustava homens medíocres. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Bento a cortejou como quem cerca uma fortaleza, com ostentação, força e uma possessividade sufocante. Ele ofereceu terras, joias e a proteção de seu exército particular. Mas Cecília viu além da farda e das medalhas. Ela viu a brutalidade de um homem que não aceitava ser contrariado. Foi nos cantos discretos dos saraus, entre leituras de poesia e debates sobre a política da coroa, que Cecília se entregou ao charme intelectual de Augusto. Ele não lhe prometeu proteção física, mas sim estímulo mental, respeito e uma paixão que ardia na mente antes de tocar o corpo. Quando o noivado de Augusto e Cecília foi anunciado, sussurrado primeiro pelas matronas e depois oficializado nos jornais da colônia, o orgulho de Bento foi ferido de morte. Para um homem como o coronel, perder já era inaceitável. Perder para o irmão frágil, aquele a quem ele chamava pejorativamente de pavão de salão, era uma declaração de guerra. A atmosfera na mansão dos Alcântara tornou-se irrespirável. Bento parou de falar, o que era muito mais perigoso do que seus gritos habituais. Ele passava os dias polindo suas armas e bebendo aguardente, os olhos injetados de sangue seguindo Augusto cada vez que este cruzava o pátio. Augusto, confiante em sua superioridade intelectual e na proteção das leis e da sociedade, subestimou o ódio primitivo que fermentava no coração do irmão. Ele acreditava que estamos em tempos civilizados, onde contratos e alianças valiam mais do que o aço frio. Foi o seu erro fatal. A civilização, como ele logo descobriria, era apenas uma camada fina de pó de arroz sobre a face selvagem da natureza humana. Em uma tarde de sexta-feira, sob um céu que ameaçava uma tempestade tropical, Augusto recebeu um bilhete. Era um convite anônimo, mas com detalhes que só alguém de dentro da política saberia, prometendo a entrega de documentos que poderiam arruinar um rival político da família, garantindo a hegemonia dos Alcântara por mais uma geração. O encontro seria à meia-noite, numa encruzilhada deserta perto do porto, onde o cheiro da maresia se misturava ao da podridão do mangue. Augusto, movido pela vaidade de ser o estrategista da família, mordeu a isca.
Ele vestiu sua melhor capa, pegou sua bengala de ébano e saiu para a noite sem saber que caminhava para o abatedouro. A tempestade desabou sobre Salvador com a fúria dos deuses antigos. A chuva grossa transformava as ruas de terra batida em lamaçal e lavava as pedras irregulares do cais, criando uma cortina de água que ocultava tudo o que estava a mais de 2 metros de distância. Augusto chegou à encruzilhada marcada, protegendo-se sob a aba larga de seu chapéu. O local estava deserto, exceto pelos ratos que corriam para se abrigar da enxurrada. O som do mar batendo contra o cais era um rugido constante, abafando o som dos passos que se aproximavam por trás dele. Augusto consultou seu relógio de bolso, impaciente. A elegância que ele tanto prezava estava sendo testada pela umidade e pela sujeira do local. Ele estava prestes a dar meia volta, convencido de que fora feito de tolo, quando uma sombra se destacou da escuridão de um beco lateral. Não era o informante político que ele esperava. Era uma figura corpulenta, envolta em uma capa militar pesada. "Você sempre foi pontual, irmão", disse a voz grave de Bento, cortando o som da chuva. Augusto virou-se, o coração disparando não de medo, mas de surpresa. "Bento, o que faz aqui? Este é um assunto delicado." "Delicado", repetiu Bento, cuspindo no chão. 3 outros homens surgiram das sombras, capangas sujos e com dentes podres, mercenários do porto que fariam qualquer coisa por algumas moedas de ouro. "Você acha que o mundo se resolve com papéis e palavras bonitas, Augusto? Você acha que pode tomar o que é meu, a mulher que eu escolhi, e sair impune porque sabe conjugar verbos em latim?" Augusto recuou um passo, a mão apertando o punho de sua bengala. Ele percebeu, tarde demais, que não havia negociação possível. Cecília fez a escolha dela, Bento. Não seja bárbaro. Volte para casa e dormiremos sobre isso." "Eu não durmo há semanas", rugiu Bento, sacando um sabre curto. "E hoje o fidalgo vai aprender que a seda corta muito mais fácil que o couro." Os capangas avançaram. Augusto não era um soldado, mas não era indefeso. Com um movimento rápido, ele girou o punho de sua bengala e desembainhou um estilete longo e fino, uma agulha de aço mortal escondida na madeira de ébano. Ele lutou com a graça de um esgrimista, movendo-se com agilidade surpreendente. Desviou do primeiro ataque e perfurou o ombro de um dos bandidos. O segundo tentou agarrá-lo, mas recebeu um golpe da madeira maciça da bengala no queixo. Por um momento, pareceu que a astúcia venceria a força bruta, mas a chuva traiu Augusto. Seu sapato de solado fino escorregou na lama oleosa do porto. Ele perdeu o equilíbrio por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Bento, que observava como um predador, avançou. Com um golpe brutal da empunhadura de seu sabre, ele quebrou o nariz de Augusto, atordoando-o. Augusto caiu de joelhos, o mundo girando, o gosto de ferro enchendo sua boca. Antes que pudesse se levantar, sentiu o peso da bota do irmão sobre seu peito, prendendo-o na lama. "Olhe para você", zombou Bento, a chuva lavando o sangue que começava a brotar no rosto do irmão. "Cadê a sua poesia agora? Cadê a sua arrogância?" Com um movimento frio e calculado, Bento ergueu uma adaga serrilhada. Ele não queria apenas matar, ele queria destruir a identidade de Augusto. O primeiro golpe foi no rosto. A lâmina rasgou a pele da face esquerda, do olho até o queixo, desenhando uma linha vermelha e permanente que destruiria para sempre a beleza lendária do fidalgo. Augusto gritou, um som que foi engolido pelo trovão. O segundo golpe foi na perna direita, profundo, cortando tendões e músculos, uma sentença para garantir que ele nunca mais caminhasse com sua elegância característica. Augusto desmaiou de dor. Bento, ofegante e com os olhos brilhando de loucura, limpou a lâmina na capa do irmão caído. "Joguem ele no manguezal", ordenou Bento aos capangas.
Deixem que os caranguejos terminem o serviço, que a maré leve o lixo da família Alcântara. O corpo destroçado de Augusto foi arrastado e arremessado nas águas escuras e fétidas do mangue, desaparecendo na noite sem deixar rastro, exceto pelo sangue que a chuva rapidamente lavou das pedras do cais. A maré subiu e desceu, mas não levou Augusto. Seu corpo ficou preso entre as raízes retorcidas do manguezal, oculto pela vegetação densa. Ele deveria ter morrido naquela noite. Pela lógica médica e pela gravidade dos ferimentos, a infecção ou a perda de sangue deveriam ter encerrado sua história. Mas o destino, ou talvez uma força mais sombria que habita as encruzilhadas da Bahia, tinha outros planos. Ele foi encontrado 2 dias depois por um grupo de pescadores e ex-escravizados que viviam em um quilombo urbano nas margens da Bahia. Eles não viram um fidalgo, viram um homem quebrado, um ser humano à beira da morte. Levaram-no para um barraco escondido, onde uma velha curandeira tratou de seus ferimentos com ervas, ungüentos e rezas antigas. Augusto passou meses delirando em febre. Em seus pesadelos, ele via o rosto distorcido de Bento rindo, via Cecília chorando em um altar e sentia a lâmina fria rasgando sua pele repetidamente. Quando a febre finalmente cedeu e ele acordou, não era mais o mesmo homem. A primeira vez que pediu um espelho, um pedaço de vidro sujo que a curandeira lhe trouxe com relutância, Augusto não gritou. Ele olhou para o reflexo por um longo tempo. O rosto simétrico e belo havia desaparecido. Uma cicatriz grossa e roxa atravessava sua face, repuxando o lábio em um esgar permanente, conferindo-lhe uma expressão sinistra. Tentou levantar-se e caiu. Sua perna direita não obedecia. Ele precisaria de apoio para o resto da vida. Mancaria para sempre. No mundo exterior, a notícia de sua morte havia sido aceita. Houve buscas superficiais, um enterro com caixão vazio e luto oficial. Bento, posando de irmão desolado, herdou a fortuna completa e, usando de pressão social e da vulnerabilidade de Cecília, casou-se com ela 6 meses depois. Augusto soube de tudo isso através das conversas que ouvia no porto. Ele poderia ter se revelado, poderia ter voltado à mansão, mostrado suas feridas e exigido justiça. Mas ao olhar para o espelho, ele percebeu que Dom Augusto de Alcântara havia morrido naquela noite de tempestade. O homem que restou não queria justiça dos tribunais. Ele queria algo mais profundo. Ele decidiu ficar nas sombras. Trocou os tecidos finos por roupas escuras, pesadas e discretas. Um chapéu de abas largas passou a ser sua marca, puxado para baixo para ocultar a cicatriz. Ele arranjou uma nova bengala, não de ébano e ouro, mas de madeira de ferro, simples e letal. Sem nome, ele começou a frequentar as tavernas mais perigosas, os becos onde a guarda real não ousava entrar, e os armazéns de contrabando. Ele não tinha força física, mas sua mente estava mais afiada do que nunca, temperada pela dor. Ele começou a observar. Ele via tudo. Logo ele começou a vender o que tinha de mais valioso: conselhos. Ajudou contrabandistas a criar rotas invisíveis para evitar a fiscalização. Ensinou as mulheres da vida a extrair segredos de Estado dos políticos bêbados. Planejou roubos impossíveis para ladrões comuns em troca de uma porcentagem e principalmente de informação. O submundo começou a chamá-lo de o Corvo. Um homem que mancava, vestia preto, aparecia do nada e sabia dos pecados de todos. Ninguém associava aquele estrategista do crime ao falecido fidalgo. O Corvo começou então seu jogo de xadrez contra Bento. Ele não atacou diretamente. Ele apodreceu as fundações. Usando sua rede de espiões, ele descobriu as rotas dos navios mercantes de Bento e vendeu as informações para piratas, fazendo o irmão perder cargas milionárias.
Ele plantou documentos falsos que implicavam Bento em traição à coroa, fazendo com que seus aliados políticos se afastassem como se ele tivesse peste. E mais cruel e gentilmente, ele cuidou de Cecília. Sem nunca se revelar, enviou cartas anônimas instruindo-a juridicamente sobre como proteger seu dote e quais contas bancárias na Europa estavam fora do alcance do marido. Ele a guiou passo a passo, até que ela teve a coragem e os meios para fugir em um navio para Lisboa, levando metade da fortuna líquida de Bento e deixando o coronel humilhado e sozinho. 5 anos haviam se passado desde a suposta morte de Dom Augusto. A cidade de Salvador continuava a mesma, mas a sorte dos irmãos Alcântara havia se invertido completamente, embora ninguém soubesse. O Corvo era agora o rei invisível da Cidade Baixa, o homem a quem se pedia permissão para operar qualquer negócio ilícito. Bento, por outro lado, era uma casca vazia de homem, arruinado financeiramente pelas perdas marítimas, isolado socialmente pelos rumores de traição e destruído emocionalmente pela fuga da esposa. Bento entregou-se ao álcool e à paranoia. Ele perdera a mansão para credores e vivia em um casebre alugado perto do porto, o único lugar onde seu dinheiro minguado ainda valia algo. Ele via inimigos em cada sombra e murmurava sozinho pelas ruas. Era uma noite de tempestade, uma réplica quase perfeita daquela noite fatídica de anos atrás. A chuva caía torrencialmente, esvaziando as ruas. Bento, bêbado e cambaleante, vagava pelo cais, buscando uma taverna que ainda lhe servisse fiado. Seus passos trôpegos o levaram, sem que ele percebesse, à mesma encruzilhada onde tentara assassinar o irmão. O local estava deserto, exceto pela névoa que subia do mar. De repente, Bento ouviu um som rítmico, seco, batendo contra as pedras molhadas. Toque, toque, toque. O som de madeira batendo em pedra, passos arrastados. Uma figura emergiu da neblina. Um homem alto, envolto em uma capa preta, com um chapéu cobrindo o rosto e uma bengala simples na mão. Bento apertou os olhos, tentando focar através da bruma alcoólica. — Quem está aí? — gritou, a voz falhando. — Se quer dinheiro, perdeu seu tempo. Eu não tenho nada. O homem parou a poucos metros de distância. A luz de um lampião próximo oscilou com o vento, iluminando brevemente a metade inferior do rosto do estranho. Um sorriso frio e inteligente curvava-se sob uma cicatriz terrível. — Eu sei que não tem nada, Bento. Eu me certifiquei disso, disse a voz. Era uma voz mansa, culta, uma voz que Bento não ouvia há 5 anos, exceto em seus pesadelos. Bento recuou, tropeçando nos próprios pés, o rosto drenando de cor até ficar cinza. — Augusto? Sussurrou, o terror sóbrio tomando conta dele. — Não, você está morto. Você é uma assombração. Eu te matei. — Não, respondeu o corvo, girando a bengala com uma destreza ameaçadora. Assombrações perdoam para encontrar a luz ou descansam no esquecimento. Homens como eu não fazem nenhum, nem outro. Eu sobrevivi, irmão. Eu rastejei para fora do inferno onde você me jogou. Bento, movido pelo instinto de sobrevivência de um animal encurralado, tentou sacar uma faca velha que carregava na cintura. Mas seus reflexos estavam embotados pela bebida e pela idade. Augusto, o corvo, moveu-se. Apesar de mancar, seu ataque foi rápido e preciso, um movimento que ele aperfeiçoara nas ruas violentas da Cidade Baixa. A bengala de madeira de ferro desceu com força, esmagando o pulso de Bento. A faca caiu na lama. Com um segundo movimento, a ponta da bengala atingiu o peito de Bento, derrubando-o de costas na sujeira, no mesmo lugar onde Augusto havia caído anos antes. Augusto pairou sobre ele. A chuva escorria pela aba do chapéu. Ele podia ver o terror absoluto nos olhos do irmão. Ele podia matá-lo. Teria sido fácil, um golpe na garganta e tudo acabaria. A vingança estaria completa.
Mas Augusto olhou para o homem patético na lama e percebeu que a morte era uma saída honrosa demais. A morte era rápida, a morte era o fim da dor. Ele recolheu a bengala e ajeitou a capa. Eu não vou te matar, Bento, sussurrou Augusto, sua voz cortando mais fundo que qualquer lâmina. A morte é um luxo. Eu quero que você viva. Bento soluçava, segurando o pulso quebrado. Viva sabendo que o pavão morreu, mas o corvo é o dono desta cidade, continuou Augusto. Viva sabendo que eu tirei seu ouro, sua esposa, sua patente e sua honra. E saiba que a partir de hoje, cada prato de comida que você conseguir mendigar nas ruas, cada gole de água, será porque eu permiti. Você viverá das minhas sobras, irmão. Essa é a minha sentença. Augusto virou as costas. O som rítmico da bengala, toque, 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 começou a se afastar, desaparecendo na neblina da noite baiana, deixando para trás um homem quebrado na lama. Dizem as lendas de Salvador que Dom Augusto nunca tentou recuperar seu título de nobreza. Ele viveu até a velhice como o rei sem coroa do submundo, o homem a quem os desesperados recorriam quando a lei dos homens falhava. Ele morreu décadas depois, rico, temido e respeitado, deixando para trás a lenda do homem que foi traído na encruzilhada e voltou do mundo dos mortos não para assombrar, mas para governar.